Olá, eu sou o professor Luiz Eduardo, estarei acompanhando vocês nessa disciplina de Literatura Hispano-Americana 2. Essa disciplina é uma sequência da anterior, que foi dada por mim também, onde eu discuti com vocês os conceitos que formavam essa literatura. Agora, no seu segundo volume, iremos entrar nos caminhos percorridos após a transformação que a modernidade dá para essa literatura. Quais são os caminhos que, a partir da segunda metade do século XIX, a literatura hispano-americana irá seguir. Por isso, iremos desenvolver em 4 unidades essa discussão, começando nessa primeira unidade, para falar da modernidade, do modernismo da literatura hispano-americana. Na segunda unidade, discutiremos as vanguardas, onde tentarão caminhos para abrir mais espaço para que essa literatura afirme sua identidade. Na terceira unidade, iremos trazer a discussão sobre o boom latino-americano, quando o desenvolvimento dessa literatura atingiu toda uma amplitude internacional de seus textos. Para finalizar, iremos discutir os conceitos de realismo mágico e realismo maravilhoso, que são muito importantes para a definição da cultura latino-americana. Começa, então, nossa primeira unidade, falando sobre o modernismo hispano-americano. Como qualquer conceito, quando se coloca a ideia de moderno, nós estamos falando de um conflito onde existe uma tradição e essa tradição precisa ser negada pelo grupo que está construindo o seu conceito artístico. Então, a modernidade, ela só existe com a negação de uma tradição. Algo só se diz moderno se ele puder negar uma tradição. E quando a gente fala das culturas hispano-americanas, estamos falando de países que foram colonizados por uma metrópole que empurrou toda a sua tradição do que se conhece como literatura. Então, quando se fala da modernidade, quando se fala do modernismo instaurado nos países de cultura hispano-americana, estamos partindo dessa ideia de negar o que foi imposto como literatura pela cultura espanhola, que é a língua base que nós vamos ter nessa discussão. Esse é o principal ponto para se pensar da modernidade. Quando a gente entra, então, nesse conceito, nós temos que pensar de que forma que ele vai ocorrer e em que momento ele ocorrerá nesses espaços. Ali na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, e que vão ter 2 impulsos criadores muito potentes. O primeiro deles é o esgotamento dos temas regionais, que era um dos grandes caminhos que o romantismo dava e que também era um conceito empurrado pelos europeus, de acreditar que quando você vai afirmar sua identidade, você tem que apontar para o que você tem de diferente regionalmente, que são as culturas regionais. Foi tão explorado isso dentro do romantismo das culturas hispano-americanas que eles chegaram a um ponto do século que isso já não bastava, porque ainda eles estavam seguindo um modelo de literatura europeia, repetindo o que os franceses faziam, repetindo o que os espanhóis faziam. Por isso, o grande ponto que vai instaurar o modernismo dentro da cultura hispano-americana é essa necessidade de romper definitivamente com o que são os caminhos da literatura mãe dessas culturas, a literatura que vem da metrópole, a literatura espanhola, onde as línguas se encontram e que vem como um conceito empurrado. Por isso, o que eles vão buscar nessa fase é descobrir de que forma eles criariam um conceito literário que não fosse repetição da metrópole, não fosse uma repetição do que a literatura espanhola dava como conceito de literatura. Por isso é importante a gente seguir pelas palavras da professora Isabela Lígia Moraes, que vai definir o que são as manifestações do modernismo hispano-americano da seguinte maneira. As manifestações surgidas no fim dos 800, sob o nome de modernismo hispano-americano, expressam as angústias, os questionamentos e as contradições do fim de século através da síntese de tendências muitas vezes contraditórias entre si. E aqui ela entra numa discussão importante, porque quando você quer negar algo, esse algo se torna um espelho de você. Então, você usa ele também como base. É difícil você soltar de uma cultura que te impôs por tantos anos uma questão como a ideia de colonização. E aí ela vai para o seguinte caminho, professora Isabela. Em pleno auge do positivismo, essa ideia de afirmar que o homem ia evoluir pela ciência, o interesse crescente aqui na cultura hispano-americana das ciências ocultas, indo para um caminho oposto do que a Europa estava colocando.
O romantismo que eles queriam reagir, por mais que eles buscassem fugir de uma tradição, fugir dessa ideia de mostrar o que era o regional, eles afirmavam uma nova tradição também, porque eles queriam descobrir histórias daquele espaço, do espaço das culturas hispano-americanas, que nunca tinha se transformado em literatura. Então, cai numa contradição de eu quero negar o conceito, eu quero negar o que eles me passam, mas ainda assim eu estou criando uma tradição como eles nos ensinaram a criar. É importante a gente afirmar onde nasce isso para a cultura hispano-americana. Mais precisamente no livro Azul, de Rubem Darío, o autor da Nicarágua, muito importante para as construções, as bases do movimento modernista dentro da cultura hispano-americana. Esse livro é de 1888. Isso aqui é interessante a gente afirmar, porque as bases do que vai ser o movimento moderno na cultura europeia só vão se firmar para valer no início do século XX. Então, a gente tem um movimento que se inicia antes aqui nos espaços das colônias e que depois vai ganhar força lá no espaço das metrópoles. Isso tem uma questão interessante de se pensar, porque se eu tenho que negar uma tradição, essa é a base de qualquer movimento moderno. Claramente, as colônias queriam muito mais afirmar esse desejo do que a metrópole, que era a dona da tradição, que era a que passava a tradição para suas colônias. Rubem Darío, então, neste livro chamado Azul, ele vai trazer uma quebra de forma que era algo que não se encontrava na época. Criar um livro onde a gente encontraria modelos dos gêneros de prosa, junto com modelos dos gêneros de poesia, modelos de verso. Ele juntava verso junto com prosa ao mesmo tempo no mesmo texto. E isso daí é um confronto de formas, porque o molde exigido do que era a literatura não falava que você poderia colocar verso junto com prosa. O Rubem Darío faz isso em 1888 e cria um impacto muito grande de alguém que está tentando novas formas para a literatura. Formas que já não eram repetição do que veio do europeu. Por isso é importante a gente pensar de que forma o próprio autor reflete sobre isso. Que ele vai colocar essa discussão que somente no nosso espaço, o espaço hispano-americano, essa discussão do que é o moderno de verdade poderia ocorrer. E por isso que nós iniciamos muito antes do que os europeus. A condição do que vai se pensar o moderno, aí no espaço da cultura latino-americana, se faz porque precisava, era uma existência necessária para conseguir confrontar o que a metrópole impunha a esses grupos. Por isso, Rubem Darío fala o seguinte: desde cedo, por nosso imediato comércio material e espiritual com as distintas nações do mundo, principalmente porque existe na nova geração americana um imenso desejo de progresso e um vivo entusiasmo que constitui sua potencialidade maior, com a qual, pouco a pouco, vai triunfando obstáculos tradicionais, vai derrubando as barreiras do que é fazer literatura para o europeu e que eles querem construir novas aqui, quebrar as muralhas de indiferença e oceanos de mediocracia. Buscar o moderno é negar a tradição. A tradição aqui é a literatura espanhola. Descobrir novas formas e novas possibilidades do criar literário é o desejo que vai fazer como autores igual Rubem Darío tentem novas possibilidades dentro da literatura que a gente vai chamar de moderna dentro do espaço hispano-americano. É isso, nossa primeira unidade. Volto na segunda unidade, discutindo as vanguardas que se constroem nesse fazer literário hispano-americano. Obrigado.